A paz do Senhor Jesus a todos os amados irmãos e irmãs. Uma boa tarde de salvação aos amigos que nos ouvem. Aqui quem vos fala é o irmão Moisés de São Paulo. Sou grande amigo do pastor Marcos Paulo de Goiânia, de Goiás. E eu gostaria de dividir uma palavra com vocês nesta tarde. Se encontra no livro de Jó, capítulo 2, verso 11, 12 e 13. Diz assim a palavra do Senhor: ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita. E concertaram juntamente e vieram condoer-se dele e consolá-lo. E levantando de longe os olhos e não o conhecendo, levantaram a voz e choraram, e rasgando cada um seu manto, sobre a cabeça lançaram pó ao ar. E se assentaram juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites. E nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Amados, eu pensando nessa palavra, meditando nela, eu vi que os 3 amigos de Jó, eles foram amigos neste momento. Eles realmente foram amigos. Porque amigo é para esse momento. Quando você está em desespero, quando você está em dor, está em sofrimento, então o amigo vem, te abraça, te dá uma palavra de conforto, ou pelo menos ele está ali do seu lado, sem te apontar, sem te acusar. Mas a gente decorrendo o livro de Jó, a gente vai vendo que esses 3 amigos de Jó começaram a procurar a razão pela qual Jó estava passando aquele sofrimento. Amados, uma mensagem de Deus para nós desse dia, uma lição. Não nos cabe entender o trabalhar de Deus. Não nos cabe entender o porquê que Deus faz algumas coisas. E nós erramos, irmão, quando a gente quer entender o trabalhar de Deus. Quando queremos entender o porquê que Deus nos faz passar por algumas situações. E o pior, irmão, quando a gente quer entender o que Deus quer fazer a pessoa passar, o nosso amigo, o nosso parente, nosso cônjuge. Queremos entender o porquê que Deus está fazendo aquilo. Aí começamos a querer apontar a pessoa, porque você não vai entender, a gente não vai conseguir compreender o que Deus quer fazer, o porquê Ele quer fazer. Talvez a gente consiga até imaginar onde Deus quer chegar. Porque sabemos que depois de uma grande luta, há sempre uma grande vitória. Uma palavra para você nessa tarde. Após uma grande luta, há sempre uma grande vitória de Deus para a sua vida. E nós queremos entender. E quando não entendemos, procuramos encontrar razões para justificar a Deus. Ou seja, justificar a ação de Deus. Os 3 amigos de Jó, no decorrer do livro, você pode ler depois, é muito, muito interessante, é muito bonita essa história. No decorrer do livro de Jó, os amigos de Jó vão acusando ele, falaram: Jó, de repente você tem algum pecado aí, está escondido, talvez você nem se lembre do pecado que você cometeu, peça perdão a Deus, Deus ele vai te perdoar. Então, no decorrer ali da história, em certo momento, Jó começa a se justificar para os seus amigos. E ele começa a dizer: olha, eu nunca abandonei uma pessoa necessitada. Eu nunca passei por um necessitado sem estender a mão para ele. Eu nunca virei as costas para um estrangeiro. Pelo contrário, eu abria a porta da minha casa. Eu abrigava o estrangeiro, eu abrigava o necessitado. Se eu soubesse de alguém que estava precisando de alguma coisa, eu corria lá, levava o alimento, levava remédio, eu levava alguma coisa que eles estavam precisando. Eu nunca neguei ajuda para ninguém. E nem precisavam pedir para mim. Quando eu via necessidade, eu ia atender. O que Jó estava dizendo com isso? Eu sempre fui crente, irmão. Sempre fui cristão. Sempre estive na presença de Deus. E Jó só não usa esse termo que eu vou dizer agora porque ele não sabia. Porque no começo do livro, os irmãos vão ver que Deus deu testemunho de Jó para Satanás. Quando Satanás se apresentou diante de Deus, Deus falou assim: tu viste meu servo Jó? Homem justo, fiel e íntegro,
Aleluia. Se Jó tivesse escutado sobre isso, com certeza ele tinha usado esse termo também. Mais uma lição para nós, irmãos. Nós não temos que nos justificar diante do homem. Não precisamos justificar a nossa vida com Deus para o homem. Aleluia. O que justifica a nossa vida com Deus é o nosso comportamento na terra. Não é só ser crente dentro da igreja. No momento de adoração, não, é dentro de casa, é na rua, é no trabalho, é no ônibus, é na escola. É o nosso comportamento como crente, como cristão, o nosso comportamento da presença de Deus é que vai mostrar para quem está de fora. É quem vai justificar para aqueles que andam conosco. Vai dizer, este realmente é crente. Aleluia. Não é nós dizer o que a gente faz, irmão. A palavra do Senhor diz que a mão direita não veja o que a mão esquerda faz. Aleluia. Não é a gente tocar trombeta daquilo que a gente faz. É estarmos na presença de Deus. Mas em certo momento, e os amigos dele, debatendo com ele, querendo justificar a Deus, irmão, outra lição. Deus é todo poderoso. Ele não precisa que ninguém o defenda. Aleluia. Deus, ele não precisa de defensor. É ele, o Senhor, que nos defende. Oh, glória! É ele que nos ajuda. É ele que fala a favor de nós. Ah, irmão, então você quer dizer que eu tenho que deixar os outros falarem mal de Deus, irmão? Ore por essa pessoa. Que Deus alcance a vida dessa pessoa. Que Deus abrace ela, enche ela com a sua graça. E ele vai entender quem é Deus. E nunca mais vai falar mal de Deus. Deus não precisa que nós vamos justificá-lo, defendê-lo. Deus não precisa. E ele não quer que nós o façamos isso. O que ele quer de nós é a nossa adoração, é o nosso louvor. O que ele quer é a nossa vida lançada para ele. Como o barco que Jesus pediu para Pedro. E Pedro entregou o barco para Jesus, aleluia. Entregue a tua vida para o Senhor nessa tarde. Deixa Ele te usar, aleluia. Ele é o Senhor. E é Ele que vai te defender esta causa. Estão te acusando, estão te apontando, estão jogando pedra sobre você, sobre o teu ministério, aleluia. Estão jogando pedra sobre os dons espirituais que Deus te deu. Deus vai te defender, aleluia. Porque os dons é do Senhor. Nós somos apenas vasos de barro. Mas o tesouro que está aqui dentro, que está aí dentro, é do Senhor, aleluia. Então deixa Deus te usar. Não tenha medo. Abra a boca e fala. Mas testifique com a tua vida que Deus é o Senhor. Em determinado momento, Deus fala para Jó. Jó, onde estavas tu quando eu fiz a terra? Quando formei, quando criei, quando estabeleci, quando eu fiz? Então Jó disse, ah, Senhor, agora eu te conheço. Antes, eu te conhecia de ouvir falar. Mas hoje, eu posso te ver. Irmão, não espere chegar neste momento, numa situação tão terrível como Jó passou, para você conhecer a Deus. Porque eu tenho visto dentro das igrejas muitos crentes que só conhecem Deus de ouvir falar. E eu te convido nessa tarde, conheça o Senhor, veja o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amados, Deus abençoe sua vida. Eu rogo ao Senhor que derrame sobre a sua vida bênção sem medida, recalcada, transbordante e sacudidas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor livre a tua casa, a tua família, de todo mal, de toda pandemia, de todo vírus. Em nome do Senhor Jesus. Meu forte abraço aos meus amigos e irmãos missionários. Que Deus continue vos usando e vos abençoando. Em nome de Jesus, amém.